Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, em nome de Deus, o clemente, o misericordioso. Louvado seja Deus, o Senhor do Universo, que a paz e a bênção de Deus estejam com o profeta Muhammad, sua purificada linhagem, sobre todos os profetas e mensageiros de Deus. Uma saudação a todos vocês, queridos irmãos e irmãs, que acompanham este programa, a Ressala Podcast, mais um episódio gravado aqui, desta vez uma convidada muito especial, que veio de muito longe, a professora Patrícia Simone do Prado, professora da PUC Minas, programa de pós-graduação de Ciências da Religião. Seja muito bem-vinda, professora, e muito obrigado pela presença e por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço, Nasser. É um prazer e uma honra estar aqui com você. Muito obrigado. A professora, ela estuda o Islã e os muçulmanos há vários anos já. Sim. Há mais de 15, 16 anos. Isso. E aí a gente queria saber o que levou a senhora a mergulhar neste mundo que é tão longe, é tão desconhecido aqui no Brasil. O que despertou esse interesse na senhora? Sim, sim. Essa pergunta ela é interessante, principalmente se pensar sobre a minha trajetória, né? E eu sempre costumo dizer que as pesquisas, elas também acabam modificando a gente, né? Então, é mais do que você escolher um objeto, é também o objeto de alguma forma te escolhe. E eu tenho visto isso na minha vida, né? Justamente pelo meu processo como ser humano. Eu venho de uma família cristã, não praticante, mas sempre gostei muito de religião, então fui uma criança religiosa. Eu ia sozinha para a igreja. Que legal. E participante de uma igreja protestante. Então, a partir do momento que eu entro na universidade, eu faço um curso de pedagogia, não era a minha primeira opção. Minha primeira opção sempre foi as relações internacionais, mas eu não consegui chegar nas relações internacionais. Vou para pedagogia e quando eu termino, mas antes de chegar, eu fiz teologia. Porque o meu desejo, na verdade, era ser uma missionária para converter hindus. Então, não tinha nada sobre Islã. Nada. Mas tinha aquele interesse na religião, algo especial dentro da sua a fé. Da minha fé, porque a minha tradição ensina, né, sobre a questão da evangelização. Então, sim. eu cresci dentro dessa perspectiva. Sim. Então, eu vou para a teologia, faço 4 anos de teologia, nessa expectativa de me tornar uma missionária, mas dentro dos estudos teológicos tinha um professor que percebeu que eu tinha mais uma característica para o ensino. Então, ele me chama para ser monitora da disciplina dele, que era uma disciplina que estudava religiões. Interessante que num dos trabalhos, a religião que eu escolhi para pesquisar não foi o hinduísmo. Eu fui porque eu queria ser missionária, mas eu escolho para pesquisar sobre uma religião que tem no Irã. E que são dos Baha'is. Cheguei a conhecer um grupo Baha'i em Belo Horizonte, mas termino a teologia e ele diz, a partir de agora você vai ser a professora da disciplina. Eu vou ser o seu tutor, eu passo a minha cadeira para você e você é o seu tutor. Isso lá para que anos, mais ou menos? Foi antes de 2000. E aí, daí eu já começo a despertar para a educação. Então, eu já deixo de pensar o campo missionário e começo a pensar na educação. E vou pesquisar cursos e vejo o curso de Relações Internacionais que me chama muito a atenção. E nas relações internacionais, o que me chamou a atenção foi o caso de uma estudante que queria implantar escolas em zonas rurais. E eu começo a também construir esse projeto e sempre pensando fora, Brasil. E chego a prestar o vestibular para a PUC, que era também dos meus sonhos. Sempre foi ser aluna da PUC. E não consegui ser aluna da PUC, não consegui passar, mas passei numa outra instituição. Estudo 3 semestres, não consigo finalizar por questões financeiras, mas lá dentro, de novo, um professor que conhecia meu projeto diz, você está no lugar errado, vai para a pedagogia. E eu sempre fui uma pessoa assim de ouvir e seguir os caminhos que vão se abrindo. Uma pessoa aberta. Aberta. Né? Sim. E aí eu vou para a pedagogia, faço 4 anos. Quando termino, vem a pergunta, agora o que eu faço? Aí descubro o curso de Ciências da Religião.
e vou para a especialização. Na especialização, eu tinha que fazer um TCC para finalização de curso. Estudo sobre fundamentalismo entre umas das disciplinas. E um dia eu tô num salão de beleza, tinha uma revista, inclusive da Veja. E a capa da Veja era Onde está o Salvador? E era uma capa sobre o Sudão, os campos de refugiados no Sudão. E eu começo a ler e aquilo me desperta para a questão. Esse problema é religioso ou político? Porque ali você tinha cristãos e muçulmanos. E aí que entra o Islã. A partir dessa reportagem, e eu levo para o meu orientador e falo, eu queria saber o que acontece aqui, se isso é um conflito político ou religioso. E ele diz, olha, a gente não tem como fazer essa pesquisa, porque você teria que ir para campo, então vamos recortar. Você compreende o que é o fundamentalismo, veja se isso é aplicado ao Islã, e quem sabe no mestrado você leva isso. Então, o Islã entrou aí. Foi aí que você teve esse primeiro O contato primeiro contato com o Islã. com esse nome, com esse Islã. grupo, Isso, né? Mas é interessante porque, indo nessas questões da memória, eu lembro que quando eu terminei a teologia, os meus colegas de trabalho disseram para mim assim, o que você quer ganhar? E na época tinha assim a novela, o Clone, estava em alta. Eu falei, quero um Alcorão. Mas nunca era relacionado à questão da religião. Era mais. Mas hoje, ao voltar nesse tempo e ver, eu vejo como as coisas vão se conectando, como num quebra-cabeça. E aí que vai se formando, né, uma imagem que agora eu começo a compreender um pouco melhor. Sim. E aí a senhora teve esse primeiro contato, decidiu se aprofundar um pouco mais, montou ali a estrutura de como ia seguir, né, a sua pesquisa. E aí começou o trabalho. Aí eu vou para a especialização, faço esse trabalho teórico. Entendo que é o fundamentalismo, entendo que é uma categoria que ela é aplicada aos muçulmanos, mas ela não nasce entre os muçulmanos, é uma categoria que nasce entre os cristãos. E quando eu fecho essa especialização, de novo a pergunta, o que eu faço agora? Aí vou para o mestrado. No mestrado, aí eu continuo com o fundamentalismo, mas vem a pergunta. Até que ponto você nomear um muçulmano como fundamentalista interferia na construção identitária dele? Mas para eu saber essa resposta, os livros não dariam conta de me responder isso. Eu precisaria perguntar para os próprios muçulmanos. Claro. Mas eu não tinha nenhum contato com muçulmano. Uma professora em Minas. Em Minas, Belo Horizonte. Belo Horizonte, pois é. Que tem uma mesquita apenas, né? Sim. E eu não tinha contato com nenhum muçulmano. Então, eu entro no saudoso Orkut, que hoje nós temos Facebook, Instagram, mas na época era o Orkut. Para procurar, e lanço uma pergunta, uma comunidade. E entro numa comunidade do Orkut que chamava Antropologia da Religião. E lanço uma pergunta lá sobre Islã. E um rapaz, que eu também não conhecia, me responde, procure a professora Franci Rose. Ela pode te responder essa pergunta. A professora Franci Rose, na época, já estava em uma etapa um pouco mais avançada, né? Sobre os estudos sobre a comunidade muçulmana no Brasil. Isso, porque aí nós já estamos falando já em 2010, 2011. Né? Porque eu termino a graduação, depois vou para a especialização, já estava em 2011. E eu mando a pergunta para ela. Ela me responde e na época ela estava começando a formar o grupo que hoje ela tem, que é o Gracias. E ela me convida para participar, só que ela estava em Ribeirão e eu estava em Belo Horizonte. E com os financiamentos, porque eu era bolsista, né, no mestrado, então nós tínhamos uma verba para financiar as viagens. Como eu não tinha nenhum interlocutor, ninguém para me ensinar sobre Islã, todo mês eu vinha para Ribeirão Preto. Então, eu saía de Belo Horizonte num domingo à noite, pegava o ônibus, chegava em Ribeirão Preto pela manhã, esperava até 2 horas da tarde na segunda-feira para encontrar com ela e o grupo que estava se formando, ter uma reunião de 2 às 4 para voltar para a rodoviária, para pegar o ônibus, para chegar na terça-feira em Belo Horizonte. Só para aprender, uma vez ao mês. Quanto tempo de viagem, mais ou menos, lá de Belo Horizonte? Mais de 9 horas. Meu Deus, tá. E aí, começamos a pesquisa, mas eu precisava ouvir um muçulmano, e ela conhecia. Nesse grupo já existiam muçulmanos, não, né? Não, eram alunos. Alunos, sim. E aí, como ela conhece o campo, ela conhecia muçulmanos. Sim. E ela me dá um e-mail.
Sim. De um muçulmano xiita e de um sunita. E eu mando a mensagem para os dois pedindo, falando da pesquisa e pedindo orientações. E aí o xiita me responde na hora. Então eu digo assim que aparentemente foi uma coincidência. Mas à medida que os estudos foram avançando, eu fui percebendo que só os xiitas poderiam me responder daquela forma, porque os primeiros que foram nomeados como fundamentalistas foram os A xiitas. comunidade xiita, inclusive no Ocidente, né? Sim. A própria revista Veja, ela sempre ela é bem criativa nessa, porque a gente fez uma pesquisa, aqui no Brasil tem aquele termo xiismo vinculado ao radicalismo, Sim. né? E através das entrevistas e pesquisas que nós fizemos com alguns professores e pesquisadores, eles relatam que a primeira vez que esse termo foi usado no Brasil, xiita e radical, foi na revista Veja. Olha só. Exatamente. Justamente a revista que me despertou. Justamente a revista que me despertou. Tá vendo como é possível fazer leituras dos dois Com certeza, lados, né? com certeza. Né? Mas e aí? Aí continuou, aí Sim. respondendo recebia as respostas, né? Aí eu vou diretamente a eles. Sim. Né? Então, se o primeiro contato foi via e-mail, o campo começa a se abrir. Então, eu vou para Curitiba, conheço o professor Jamil Iskandar, que foi a primeira pessoa que eu pesquisei, que eu fiz essa pergunta para ele. Sim. Conheci na época a escola, que ele também administrava, e até hoje o professor Jamil é uma pessoa que me ajuda muito. Sim, o né, professor com Jamil, conhecimento que é professor de dele. filosofia, Sim. agora aposentado, mas é uma grande mestre, grande Sim. professor da comunidade muçulmana xiita, né? Ali de Curitiba. E ele tem grandes contribuições, né, para toda a comunidade. Inclusive, ele fez a tradução do Alcorão Sagrado. É uma novidade, né? Ainda esse Alcorão não foi lançado, mas a versão, não vou dizer a versão, mas a tradução que foi feita através de um professor xiita. Sim. E esse livro, essa tradução está sendo revisada, está sendo acompanhada, né, por lideranças religiosas, e talvez até o ano que vem seja lançado pelo Arrestado. Maravilha, e ele me ajuda muito, eu ainda mantenho contato com ele, aí eu falo, professor, como é que eu compreendo isso aqui? Como é que tá no árabe? Né, como um conhecedor da língua também, então ele me ajuda muito. Então, o segundo professor que você teve contato foi o professor Jamil. Sim. Depois da nossa querida professora Franci Rose, que já tinha um grupo formado, já estava mais tempo como uma pessoa que não é... O professor Jamil, a diferença com a professora Franci Rose é que ele é muçulmano. Sim. Ele era xiita. Mas a professora Franci Rose, ela veio de fora. Sim. Né? Então já tinha ali um avanço, né, na sua pesquisa. Sim, né? E aí, aí em Curitiba eu conversei com o professor Jamil, conversei com o Aled também, que é da Federação da Palestina. Tá. E de Curitiba eu vou para Foz. Em Foz eu conheço o Sheikh Muhammad Khalil. Sim, da comunidade xiita de Foz, nosso querido Sheikh. Que também me respondeu essa pergunta. E o irmão Adnan. Sim, Adnan Sayed. Que foi o primeiro xiita que eu tive contato, foi com o Adnan, que foi ele que me respondeu ao e-mail. Que legal. Foi ele. Perfeito. Aí ele que foi fazendo essas conexões com o professor Jamil, com o Gamal. Hoje ele é vereador em Foz do Iguaçu. Isso. Mas muito foi bom. O professor Adnan o Adnan que abriu a comunidade, né? Perfeito. Através da Franci Rose, que me deu o contato. Sim. A professora, na verdade, ela é uma referência. Sim, a professora Franci Rose, ela é uma referência porque eu acho que a pesquisadora e a professora mais antiga sobre o Islã e sobre os muçulmanos no Brasil. Uma grande saudação para a nossa querida professora Franci Rose, que vem desenvolvendo um grande trabalho sobre a questão hoje da islamofobia, né? Especialmente contra as mulheres muçulmanas. Né? Então, nossa saudação à professora, e continue nessa luta. Sim, né? Ela é muito importante para a gente, né? Porque é uma pessoa que conhece o campo, conhece os muçulmanos, e a gente sabe como é difícil, né? Até você conhecer as pessoas. Na verdade, o que forma, eu estava falando ontem no encontro, o que forma a opinião de um povo
Às vezes, não é sempre um livro, às vezes é uma foto, às vezes é uma imagem, um vídeo pequeno, curto, Sim. um livro, uma pesquisa, um texto. Isso começa a montar uma perspectiva dentro da mente do indivíduo, né? Então, se a gente não montar as narrativas corretas, essas perspectivas vão sendo montadas em cima de narrativas erradas. Sim. E é a importância dessas pesquisas, desse trabalho de campo, desse contato de lugares onde você possa conhecer a narrativa certa, né? É justamente esse, que você vai formar opiniões corretas. Sim, sim. E é uma coisa que eu tenho também levado hoje para os meus alunos de Sim. graduação, que eu trabalho com a disciplina de cultura religiosa. Então, entre as atividades, sempre tem algo com pesquisa sobre uma tradição religiosa. Sim, E eu digo para eles, o melhor lugar para você aprender é com o crente. sim, Porque os livros vão te ensinar, mas é diferente quando você olha no olho do crente, quando você percebe quando ele fala, o sentimento que ele tem pela sua fé. sim, Isso os livros não conseguem te dar. E sim, quando você sim, tem esse contato, você vai entender por que ele acredita no que ele acredita. sim, E sim, você passa a respeitar. sim, sim. E aí, voltando, Sim, ali em Foz, fecho a pesquisa ali, fez os primeiros fiz os contatos, primeiros começou a conhecer a contatos. comunidade, Sim. as atividades, etc. E aí fecha. Fecho o mestrado com a seguinte resposta que me causou até muita surpresa. Sim, Que é outra coisa, né? Porque qual a importância de ouvir quem vive a fé? Eu, como uma pesquisadora que iniciava a partir dessa indagação, entrei com a seguinte hipótese: interfere na construção identitária deles. Só que quando eu vou perguntar para os muçulmanos, eles dizem assim: nós somos fundamentalistas. Mas, se fundamentalista significar aquele que se fundamenta no texto. Porque nós nos fundamentamos no texto. Mas, se fundamentalista for sinônimo de radicalismo, de terrorismo, nós não queremos ser identificados dessa forma. Então, eles abrem para me explicar que não tem problema, porque, de fato, o livro, o texto, a revelação está no fundamento da fé. sim. Mas o problema Na é... verdade, o fundamentalismo, na verdade, ele é um termo. Uma vez eu ouvi uma pesquisa sobre esse termo, diz que as primeiras vezes que foram usados esses termos, eu acho que foi nos Estados Foi nos Unidos, Estados Unidos, contra. entre os protestantes, e é uma questão de como as interpretações do texto sagrado da Bíblia estavam sendo feitas. Então, você tinha Exatamente. um grupo que entendia que o texto não poderia passar por um método histórico crítico. E aí eles vão reafirmar os pressupostos da fé, dos fundamentos. Né? Por isso, a categoria para pensar nesse sentido para os muçulmanos, a gente compreende que não é correta, porque os muçulmanos nunca precisaram reafirmar os pressupostos da fé. Ou seja, fundamentalismo para o muçulmano é ser um crente. Se É ser fundamentar. se fundamentar, é ser uma pessoa fiel aos fundamentos da religião Sim. e praticar. Hoje em dia, eu sempre falo isso, de que eu não concordo com esse negócio de que as pessoas falam, eu sou, por exemplo, católico não praticante. Eu sou, sei lá, muçulmano não praticante. Meu, se você é seguidor de uma religião, se você se identifica como um seguidor de uma religião, o que se espera é que você seja praticante daquilo que você acredita. O que adianta você falar que eu sou um muçulmano não praticante ou um católico não praticante? Ou seja, isso é ser light, é ser é você adaptar a sua fé com as suas, o seu modo de vida, não é isso, né? Agora, o que o mundo quer inspirar é que fundamentalismo é a pessoa que segue a risca e essa pessoa é uma pessoa radical. Não é para ela ser assim, porque ela tem a opção de ser muçulmana não praticante ou católica não praticante, tá vendo?
Tem muitas pessoas assim aqui na sociedade que eles não levam muito a sério a fé, mas eles se identificam como muçulmanos. E é isso que o Islã luta contra essa narrativa. Sim, sim. Né? E nós agora estamos desenvolvendo na pós-graduação um estudo sobre o Islã. Sim. E é uma das coisas que nós temos debatido bastante, porque ao tentar se fazer essas comparações, né, entre o Islã e outras religiões, vai percebendo como é diferente, porque o Islã se organiza, até a mesma categoria religião, se você for pensar ela a partir do conceito que se cria no Ocidente, você não consegue colocar para o Islã, porque o Islã está numa ideia maior de sistema, né, do din. Então, a gente tem percebido isso, essa complexidade desses conceitos e de como a gente precisa, muitas vezes, trazer uma ressignificação, porque se você pega só o conceito como ele é construído na academia e tenta aplicar, você não consegue compreender. Não consegue, sim. Não sim. consegue. Então, por isso é E importante. essa confusão toda, com todos esses termos e narrativas e significados, ela é causada por simplesmente a mídia. Ela, através de uma notícia, através de um artigo, ou através mesmo de uma manchete em cima de uma capa, ela traz um termo e acaba causando essa confusão dentro da mente da pessoa, né? E aí a gente sempre afirma, professor, a importância do estudo, a importância de conhecer, de ler, de pesquisar. Não é tudo que pode ser consumido assim rápido. Viu uma manchete, viu um texto, vambora, vai, é isso mesmo, esses fundamentalistas, esses terroristas, esses não sei o quê. Volta pro seu país, é o que mais... Sim, sim. é o que mais aqui no Brasil se ouve, né, contra as muçulmanas. Sim. Volta pro seu país, meu, eu já tô aqui, é meu país. Sim. Pois é, ele não sabe. Uma confusão, né? É uma confusão. Do que é religião, do que é cultura. É isso. Mas, e aí voltando... Termino o mestrado. Termina o mestrado. E aí, de novo, o que eu faço? Sempre eu pergunto o que eu faço, o que eu faço. É aquela coisa que aí eu vou percebendo. Tem um dito do profeta, o professor, que fala o seguinte: busquem o conhecimento do berço ao túmulo. Deus vai te dar muitos anos de vida, se Deus quiser. Mas você é uma pessoa que está aplicando esse dito Arrisca, sempre, né? E tá certo. A gente não pode parar nunca. Sim. Sempre pesquisando, sempre estudando, sempre mergulhando. Sim. É isso. E eu acho muito interessante porque, como eu estudo xiismo especificamente, eu percebo que a cada dia ele vai me trazendo também, me chamando, né? Sim. Olha, tem uma coisa que é o que me leva, por exemplo, o doutorado. Sim. Quando eu vou para fazer o doutorado, né? Vem a grande questão. Eu vou fazer esse doutorado em qual área? Porque eu estou pensando também, não apenas no desejo do meu coração nos temas, mas também como depois eu me encontro no mercado de trabalho. Sim. Porque a gente sabe que é muito complicado. Sim. Então, no nível que eu já estava me preparando, eu iria procurar um trabalho numa universidade. E os editais hoje, eles pedem que uma pessoa geralmente tenha uma formação numa área e o doutorado na mesma área. Então, eu deveria voltar para a educação. E aí eu começo a pensar no projeto, mas esse projeto ele já começa a nascer ainda quando eu estava no mestrado, porque eu tenho um sonho. Eu disse para você que eu conheço o Adnan através do e-mail que eu mando para ele, e poucas semanas depois eu tenho um sonho. Até então eu nunca tinha estudado nada sobre o xiismo. Eu encontro o Adnan e começo a perguntar sobre fundamentalismo. E no sonho eu escuto uma voz me falando uma data. E a voz me dizia 24 de novembro de 2012. E anote, não esqueça. Me falava 3 vezes a mesma data. E quando eu acordo, a primeira pergunta que me vem é: o que vai acontecer no Islã nesse dia? Eu podia ter feito qualquer outra pergunta, mas eu me pergunto o que vai acontecer no Islã. E eu mando uma mensagem para o Adnan e pergunto: o que vai acontecer no Islã no dia 24? Porque eu já sabia que o calendário não é o mesmo, é diferente. Mas eu não tinha essa profundidade do conhecimento, muito mesmo no calendário das festividades. Sim. E aí ele olha e fala: vai ser o 10º dia de Muharram, é o dia da Ashura. E eu nunca ouvi falar sobre Ashura, nada disso. Eu falei: então é isso que eu vou pesquisar. E guardei Ashura. Aí quando eu termino, eu já tenho um projeto a partir da Ashura. E começo a unir todos os conhecimentos que eu tinha até então
e construo o que eu chamei de um conceito, que eu chamei de pedagogia do martírio, porque eu vim da pedagogia, foi a minha formação de base. E quando eu começo a ver a Shura, eu vejo que ela está relacionada a martírio. Mas eu não tinha conhecimento de nada disso. E preparo um projeto, com a ajuda também de um professor, que eu compartilho com ele, que é o professor Amauri, que me ajudou muito. E apresento esse projeto. Faço antes uma disciplina nas relações internacionais. Lembra que eu falei que o meu sonho era nas relações? Sim. Faço uma disciplina isolada nas relações internacionais, mas vou apresento o projeto na área da educação. E a professora vê o projeto e fala, esse projeto é muito bom, mas sozinha eu não pego esse projeto. O projeto é muito desafiante. E estava junto com essa professora o coordenador do curso. E ele me diz assim, não abandone o projeto. O projeto é muito bom, leva esse projeto para fora. E ele escreve no papelzinho o nome de uma pessoa e fala assim, procura essa pessoa. E eu guardo esse papelzinho e lá na frente essa pessoa vai aparecer. Também para me ajudar a chegar no Líbano. Então, por isso eu falo as conexões que elas vão se criando e que a própria pesquisa vai fazendo. Isso a gente chama de tawfiq, que é sucesso. Ou seja, qualquer trabalho, qualquer projeto, ele não anda se Deus não querer, não desejar que aquilo caminhe. Às vezes a pessoa se gaba, acha que foi por sua astúcias, por sua inteligência, mas na verdade foi Deus que fez conduziu aquele trabalho a ser finalizado, né? Então a gente percebe o quanto Deus te colocou nesse caminho, né? Colocou as pessoas certas no seu caminho para poder chegar nesses trabalhos, né? Nessas pesquisas. E aí, Nasser, quando eu termino, saio da banca, ela dizendo, não, eu não posso te orientar, eu tô saindo da PUC e encontro com o professor que eu fiz a disciplina nas relações internacionais. E ele me diz, você não vai apresentar o projeto? A gente está com o edital aberto. E eu conto para ele, olha, acabei de fazer um processo e me disseram que não conseguem me orientar. Ele falou, não, apresente. Se você passar, eu te oriento. E aí eu passo e ele começa a me orientar nas relações internacionais, que era o que eu queria fazer desde então. E aí é outra história que começa a ser escrita, e aí eu vejo a importância dos professores na minha vida, porque eles conseguiram ver coisas que eu não conseguia. Sim. Esse professor mesmo, eu só fui para o Líbano por causa dele, porque o projeto não foi escrito para ir para fora. Eu continuava com a ideia da comunidade aqui. Porque, na verdade, para você fazer esses... Assim, para quem não sabe, né? Essas pesquisas, esses trabalhos, elas têm uma certa verba, né? Sim. A pessoa recebe, né? Então, não é nada absurdo essas coisas, mas é para poder manter a tese e a pesquisa sendo realizada, né? Feita. Então, se você não tiver um orientador, um professor, um projeto, você não consegue essa verba, nem por parte da universidade, nem por parte do Ministério, né, que tem várias bolsas, né, que é o Ministério da Educação, né, que financia através da CAPES, através da CAPES. Então, é muito importante que a pessoa entenda que tem que fazer isso realmente precisa de toda essa ajuda, né? É um grupo, é um coletivo, né? Sim, que é o que a gente fala, a gente não faz a pesquisa sozinho. Sim, sim. Porque por mais que eu também tinha o projeto, eu precisava de novo que a comunidade abrisse as portas. Pois é, sim. Que é outra importante, né? Como você entra e como você sai da comunidade de pesquisa, porque também pode ser que nunca mais você volte. Sim. A forma que você entra. Mas ele, desde o momento, ele disse, você vai para o Líbano, você vai para o Líbano. E você fala do financiamento, mas tem uma outra questão também, que é a língua. Sim. Que era uma coisa que eu não tinha. Sim. Então, por isso, eu nunca imaginei ir para fora. Porque eu sabia que eu tinha uma limitação linguística. Sim. Mas eles... Não é só a passagem. Não. Não é só o hotel. É como se comunicar. Como se comunicar. Sim. E eu nunca tinha saído do Brasil. Então, era uma coisa que não tava. Mas eles sempre falando, você vai. Você vai. E, de novo, como eu sou uma pessoa que, se eu vejo a porta e tô vendo que tá fluindo, então eu vou.
E aí, Deu certo. deu certo. Você viajou para o Líbano, Fui para o Líbano, fiquei 7 quando? meses. Meu Deus, quando é que 7 foi a meses. viagem? Foi em 2017. Tá. Então, eu fiquei de maio até dezembro lá. Devo muito à comunidade xiita de lá, porque eu não conhecia ninguém, ninguém. E a família Jaber, que eu conheci pelo Facebook, aí de novo as redes sociais, Sim. viu que eu estava no Líbano e disse: Ah, você está no Líbano? Então vem aqui me visitar. E ela estava lá no sul, na vila de Haibib, que é uma vila que hoje, infelizmente, já não existe mais, que foi destruída, né? Com os bombardeios. E eu estava em Beirute. E saía do sul do Líbano para ir lá em Beirute me buscar e levar para a vila. E quando eu cheguei na vila, falei, que lugar maravilhoso, porque eu Sim. pensei que eu saí pensando em pesquisar dentro do Darya, em Beirute. Sim. E quando eu entrei no Darya, eu fiquei muito assustada porque era muito grande. E Sim. para alguém que não domina a língua, como é que eu vou Sim. ficar aqui? Sim. E quando eu encontro essa família, eu encontro uma família que fala árabe, inglês e português e que mora numa vila pequena. Eu falei, é essa vila aqui que vai ser a pesquisa. E Sim. conversei com o meu co-orientador no Líbano, ele falou, não, vai ser ótimo porque não tem pesquisas ali. Então, a pesquisa foi desenvolvida ali e é uma pesquisa também que envolve a questão de familiares dos mártires. E exatamente, qual foi a pauta principal dessa pesquisa? A senhora falou sobre o Ashura, Ashura. né, Imam Hussein, Isso. mas essa nova etapa da sua pesquisa, ela inclui, qual que era a pauta principal? Sim. Então, no mestrado eu queria saber da identidade, se interferia. No doutorado eu continuo com a ideia da identidade, mas perguntando com a seguinte pergunta: as narrativas sobre o martírio do Imam Hussein, quando ela é ensinada para as pessoas, para as crianças, para os adultos, poderia se constituir numa chamada pedagogia do martírio? E se isso se constituía, como essa pedagogia poderia fazer uma manutenção da identidade de resistência? Mas a identidade de resistência que eu estava procurando ali também era uma identidade específica, porque eu fui em busca daqueles que vivem a resistência. E aí, no caso, seria os combatentes do Hezbollah. Sim. E quando eu chego nessa vila, ali tem familiares dos mártires, do Hezbollah. Que aí, de novo, eu caí no lugar certo. E então eu fui fazer essa pesquisa procurando nas 3 instituições de formação de longa duração: família, escola, religião. Ver onde nessas instituições essa pedagogia se formava, como ela se formava e como isso poderia estar ajudando a fazer essa manutenção, a manter a ideia da resistência. Sim. Eu faço essa pergunta para os muçulmanos aqui do Brasil, participo da Ashura aqui. Quando eu vou para o Líbano, eu levo o que eu encontro aqui para perguntar lá. E eu percebo que tem diferenças. Porque ali, não que os muçulmanos do Brasil não tenham o mesmo ensino, mas ali você tem contextos diferentes. Você tem um contexto de fato de que ali é o local. É o local, há um conflito. Acontece isso. Há um conflito, então há uma necessidade de que valores sejam sempre lembrados, até mesmo para manter a sobrevivência num lugar tão difícil. Sim, e eu estou numa vila que é fronteira com Israel. Sim. Né? Eu estava nas regiões que eu estava, onde eu estava, eu olhava, eu já via a fronteira. Realmente a senhora que falou agora sobre uma questão muito importante, porque uma coisa é você estar ali, Sim. dentro do coração dos fatos, no centro dos fatos, e uma outra coisa, a comunidade muçulmana xiita que vive, não que sejam diferentes, mas a forma de tratar, a forma de agir, Sim. A vida, né, acaba sendo um pouco diferente, né? E a gente sabe, para quem não conhece, né, profundamente os muçulmanos, com certeza deve conhecer que dentro do islamismo tem duas seitas, né? Sunitas e xiitas. Sunitas são a maioria, né? Os xiitas aí são talvez 30%, 40%, um pouco menos.
da comunidade muçulmana internacional. E essa comunidade xiita, ela foi marginalizada, ela foi perseguida ao longo de décadas. Depois da morte do profeta Muhammad, eles foram sendo perseguidos ao longo da história, durante o governo dos Omíadas, durante o governo dos Abássidas, até mesmo durante o Império Otomano, e a morte, o martírio do Imam Hussein, ele se encaixa nesse contexto da perseguição contra os xiitas, né? Então, a ideia da resistência, ela sempre esteve muito presente dentro de toda a história dos xiitas. Sim. Ou seja, ele já nasce preparado, já nasce com essa ideologia, né? E ele vai, enfim... construindo formas de viver essa resistência. Exatamente. Que foi uma das minhas preocupações, porque como eu estava colhendo dados especificamente de um grupo que vive uma resistência armada, que é o caso do Hezbollah, minha preocupação era não fixar a identidade de resistência xiita no Hezbollah, mas mostrar que ali era também uma das formas de viver a resistência, mas não a única forma. Sim. Então, verificar se a identidade xiita é, por si só, uma identidade de resistência. E como essa identidade poderia ter formas de se mostrar, viver essa resistência. Porque quando eu leio a narrativa do Imam Hussein, eu estou vendo ali uma narrativa de resistência. Então, quando eu estou procurando a pedagogia do martírio, a ideia é essa. Quando um pai, uma mãe, a escola está ensinando essa narrativa, nesse ser humano, nesse crente, está sendo construído valores que ele está entendendo. Eu sou dessa tradição e isso por si só diz que há uma resistência em nós que não nos deixa ser humilhados, se rebaixar diante do opressor. E é isso, professora, que às vezes o Ocidente não entende. São esses significados. Quando se fala de martírio, quando se fala de uma mãe, por exemplo, que tem um filho martirizado e ela se orgulha por isso, né? Ela não abaixa a cabeça, ela não chora, ela fica feliz, é porque existe um significado por trás dessa ideologia, de que esse martírio é um martírio acima de valor, por valores, por princípios, e que isso é o caminho certo. Esse é a escolha certa, e visando mais um outro princípio dentro do Islã, que é a outra vida. Tudo são várias peças que se encaixam. Essa vida não é a vida eterna. Todo mundo vai morrer. 70, 80 anos, 90, 100 anos no máximo. E aí a gente vai morrer. E aí uma outra vida que está aguardando a gente, aquela será a vida eterna. E o martírio é um dos meios que nos levam à felicidade para a outra vida. Dizem, né, as narrativas do profeta Muhammad e dos imames, que a primeira gota de sangue do mártir que cai sobre a terra, Deus perdoa todos os seus pecados, né? Outras narrativas, centenas de narrativas afirmam o quanto o mártir possui um grau, uma posição perante a sociedade. Uma vez eu li um dito, diz que o mártir, ele intercede por 70 mil pessoas que ele desejar. Ou seja, imagina um mártir interceder para 70 mil pessoas irem com ele ao paraíso. Ele pede para Deus que, olha, por mim, por minha posição, pelo que eu fiz, eu quero que essas 70 mil pessoas sejam levadas para o paraíso, e Deus aceita a sua intercessão. Outras dezenas diz que tem um portal no paraíso exclusivo para os mártires. Um portal, imagina, um portal, sabe, quando a gente vai para o aeroporto hoje em dia, é a forma mais
mais adequada de dar esse significado é várias filas, né? Tem a fila ali de preferência, tem a fila, por exemplo, da tripulação, né? Que geralmente só a tripulação passa, e tem a fila normal dos passageiros. No paraíso, quando se julgam todas as criaturas e as pessoas entram para o paraíso, existem vários portais. Um é exclusivo para os mártires. Então é uma narrativa muito forte, que precisa ser estudada de uma forma delicada. Exatamente. No campo. E isso tudo que você está falando, eu vi. Por isso, reafirmo a importância que essa narrativa do Imam Hussein tem, porque quando você diz sobre as mulheres, quando uma mãe está chorando diante do túmulo, porque ela também tem sentimento, ela tem saudade, mas você vê que aquelas lágrimas não é uma lágrima de tristeza, mas é uma lágrima também de esperança por esse futuro. E ela vai dizer, ó, como eu perguntei para uma das mães, a qual, inclusive, a minha tese eu dediquei para o mártir Mohammad Hijaz, que ele morreu combatendo o Estado Islâmico na Síria, fazendo a proteção do santuário de Zainab. Então, é uma família muito querida, que eu tenho contato com eles até hoje do Líbano, e eu fui visitar o lugar de memória, o cemitério onde ele está, e diante do túmulo eu pergunto para ela, o que você sente diante do túmulo do seu filho? E ela me diz assim, ele está aqui. Só que esse está aqui pode ter tantos significados. Ele está aqui conosco, ele está aqui nesse túmulo, ele está aqui comigo. Então, o que significa esse estar aqui? E eu digo, a interpretação que eu faço hoje, Nasser, é que a resistência existe por causa das mulheres. Porque ela é uma mãe, que vai ter que ensinar tanto o menino quanto a menina os valores da resistência, e essa narrativa vai ser muito importante. Quando o corpo volta no caixão, é ela que vai ter que dar continuidade, porque se as emoções dela se abalarem a ponto dela não conseguir, como ela fica diante da sua comunidade, Sim. diante do que ela acreditou até então. Sim. Então, é um teste. É um teste. Teste de fé. É um teste para ela. Né? E então eu fui vendo justamente isso. Eu acho que uma coisa muito importante e que a gente ainda tem poucos estudos é compreender o martírio, porque o martírio é uma coisa que está em todas as tradições. Sim, é isso que também ia perguntar. Todas as tradições têm, mas cada uma vai fazer a sua interpretação, mas tem uma coisa que é comum a todas, o significado. E a palavra martírio no árabe, né? Eu não sei árabe, mas essas coisinhas eu sei. Sim. Inclusive foi o que me salvou no campo, Sim. Porque quando eu vou perguntar para Naquela época não tinha Google Tradutor. Não, mas o problema é que eu estava conversando com uma muçulmana xiita. Como é que você conseguiu se entender? Você aprendeu árabe nesses 7 meses? Não. Tinha tradutor? Mas é o que eu tô te falando, vai aparecendo. Você falou que eles falavam português, Falavam né? português, então vai aparecendo. Sim. Mas no Brasil, por exemplo. Sim. No Brasil, eu pergunto para uma muçulmana que fala português. Sim, aí normal. Sim. O que você entende sobre o martírio? E ela me responde assim, martírio? Eu nunca ouvi essa palavra. Tá, em português. Mas aí que tá. Na hora, eu falei assim, acabou a minha pesquisa. Porque a minha pesquisa tá toda sendo construída numa palavra no português. Se quem eu estou perguntando não entende... Mas aí nessa hora eu lembrei da palavra, por isso que eu falei um pouquinho do árabe, salva. Eu lembrei da palavra shahid. Aí eu falei para ela, e shahid? Aí ela começou a me explicar. Eu falei, Sim. Então, que é uma coisa que eu também trabalho na tese, a importância da língua árabe, que mesmo eu falando com brasileiros no português, Sim. tudo está construído no árabe. Mas você sabe que isso também tem muito sobre a questão da como fala... da introdução do muçulmano dentro da sociedade Sim. que ele vive. Então, se ele vive naquela sociedade, mas ele não quer se abrir, não quer aprender, não quer simplesmente entender o contexto da sua religião, em português mesmo, os termos, no mínimo, são os termos, né, as palavras, então ele vai cair nessa questão, que é o martírio, ou qualquer outra peregrinação, por exemplo. Se você falar peregrinação, talvez ele não vai saber. Que é o Hajj. Ou, por exemplo, reza, que é salat, né?
acabam acontecendo essas confusões às Sim. vezes. E eu entendi isso também pela questão da importância do árabe como a língua sagrada. Sim, E sim. como isso também vai construindo uma nova forma de pensar, porque língua não é só tradução, é também como você pensa, Exatamente. é cultura, Sim. né? Então a importância Na verdade, da o língua. muçulmano ele é um processo. Isso que a senhora vem falando sobre as pesquisas, o aprendizado ao longo de 10 anos, 15 anos, né, 16 anos, é o que o muçulmano aprende desde a sua nascença em várias etapas de sua vida. E a diferença é essa, é que ele cresce aprendendo aos poucos. Uhum, Cada etapa ele aprende mais. Hoje, por exemplo, a minha filha mais velha, ela costuma, nos dias de Ashura, junto com outras meninas, a minha sobrinha também, elas juntam as crianças durante o Ashura, né? Quando é realizada no centro islâmico, as famílias vêm, os adultos, mulheres, homens, eles se reúnem ali embaixo e aí eles vêm com as crianças. Então as minhas filhas, elas pegam essas crianças e levam num salão ali em cima e fazem atividades de Ashura ao longo do sermão, né, que está acontecendo ali embaixo para o público adulto. Elas fazem ali em cima. Então elas explicam um pouco sobre a história do Imam Hussein, elas igual, embaixo, da forma que começa ali a cerimônia embaixo, elas fazem em cima, mas para o público infantil. sim, na linguagem deles. Na linguagem deles, colocam um desenho, né? Uhum, Isso a gente vai fazendo ao longo de anos, né? sim. E estudar isso e querer chegar a esse resultado de repente, 1 ano, 2 anos, é uma coisa bem trabalhosa, né? Demais. Entender isso, compreender isso é uma coisa... E que são categorias muito diferentes, porque, Sim. como eu estava dizendo, do que é o Marte, né? Sim, Como eu venho de uma tradição cristã, o martírio vai ser trabalhado de uma outra como é que perspectiva. é trabalhado? Porque o martírio, como protestante, a gente nem usa essa palavra. A gente lê, por exemplo, a narrativa de Jesus Cristo, né, com a morte dele, mas você não lê ele como um Marte. Não usa a palavra Marte para pensar ele, mas no catolicismo, por exemplo, você já tem isso melhor trabalhado, você tem a ideia do Marte, mas todos eles têm algo em comum. No protestantismo você também Que é vai a causa, talvez, né? que é que eu gosto muito quando a gente vai para o significado da palavra, testemunho. Sim. É- é- Testemunho. Na Ele, verdade, é Shahid, Shahid é testemunho. ele, Ele testemunha. ele testemunha. Sim. E que aí você precisa pensar numa outra categoria para compreender, no caso do Islã. Você precisa compreender o jihad. Porque se você só consegue também chegar nesse nível quando você vence a si mesmo. Trabalhando o grande jihad para cá, no caso dos combatentes, porque há vários níveis, né? Sim, Também sim. de mártires, de martírio. Mas pensando nos combatentes, que foi o que eu trabalhei, para ele conseguir chegar nesse nível, ele trabalhou muito o seu grande jihad. Claro. E eu vi isso também Alguém que abre mão de sua vida. da sua vida, da sua Alguém que família. deixa a sua família. Você acha que essas pessoas não querem ter um momento de lazer, de viagem, passar tempo com a família? Sim. Não, eles querem, mas eles abriram mão de tudo isso para nós. E aí, professora, aqui vem uma questão muito importante que eu sempre falo para os meus alunos na escola, que é o seguinte: o Shahid, ele não morre. Existe um versículo no Alcorão Sagrado que ele fala isso. Não considerem aqueles que morrem pela causa de Deus como pessoas mortas, mas sim vivas. Eles estão vivas. O Shahid, como é que ele está vivo? Ele está vivo através da causa que ele foi martirizado por ela. O que é uma causa nobre. A dignidade, a defesa à pátria, defender a sua dignidade, defender a sua honra. Essas causas precisam continuar vivas. Como? Aí vem a outra etapa que recai sobre os vivos. O mártir morre, ele não pode mais fazer nada, só que a família, a sociedade, os muçulmanos carregam a mensagem dele e devem continuar. Se não continuar, então ela vai morrer. Sim. Ela vai acabar. E é isso que a pesquisa mostra. Porque é o ensino
da narrativa, mas é uma narrativa que está sendo ressignificada todos os dias. Todos os dias. Que é aquilo que foi também dito, né? Toda terra é Karbala, todo dia é Ashura. Então, tá, em todo lugar alguém está relembrando a Ashura e ressignificando. Né? E aplicando aquilo na sua vida. Sim. Então, eu chego ao final compreendendo que há uma pedagogia, porque você tem elementos ali. Agora, o meu grande desafio para construir um conceito, porque a ideia era construir um conceito do que é a pedagogia do martírio entre os xiitas, eu preciso ver outras comunidades xiitas para ver o que se repete, para dizer, ó, a pedagogia do martírio é isso. Porque no final da tese eu digo, para essas comunidades, eu encontrei esses e esses elementos que eu estou chamando de uma pedagogia do martírio. Mas eu não posso dizer que todos os xiitas têm essa pedagogia. Para isso eu teria que rastrear outras e ver o que repete para dizer. Perfeito. Muito bom. Foi uma história muito enriquecedora, muito inspiradora de uma pessoa que realmente persistiu até o final para poder conseguir entender, né? Tem coisas que a gente gostaria muito de aprender, só que a gente não corre atrás, não vai, ou de repente desanima, né, no meio do caminho. No entanto, no seu caso, além da sua vontade, né, em querer ir até o final, e ainda você não chegou até o final, né, a pesquisa continua, foi justamente essa sua persistência, essa sua vontade, e você está nos encontrado, né, as pessoas e os grupos certas, né, de pesquisar. E hoje a senhora está na PUC. Na PUC, dando de Belo aulas. Horizonte. Dou aula para graduação. No lugar onde você queria estar. Exatamente. Eu sempre falo com meus alunos, meu sonho sempre foi ser uma aluna. A aluna do PUC. E acabou que eu me tornei uma professora. Mas é isso mesmo, professora. Que Deus, ele traz essas coisas. A gente tem uma oração dentro da fé, da nossa religião, que fala o seguinte: ó Deus, nos traga aquilo que você sabe que é melhor para mim. Essa oração, ela tem dois lados. De um lado esperança e de um lado desanima. Esperança porque às vezes eu quero alguma coisa e eu consigo ela, e do outro lado, às vezes eu quero alguma coisa, mas eu não consigo ela. Agora, aí vem a mensagem certa. Aquilo talvez não consegui alcançar porque não era o melhor. Sim. Então Deus, ele meio que como é que fala? Ele me consola, né? Essa oração, ela consola. Olha, talvez não seja o melhor para você, né? Sim. É isso. Você, naquele momento, não conseguiu ser aluna, mas no futuro seria professora. Sim, e é o que eu disse para você no início. Quando eu olho hoje, eu vejo que cada pecinha fazia sentido. Fez sentido não ter entrado no primeiro momento, mas ter ido para um outro lugar para encontrar alguém que me dissesse, não, agora não, vai para pedagogia. E foram me conduzindo, porque quando eu chego na tese, eu junto tudo isso. Nenhum dos caminhos que eu passei ficou fora desse lugar. Eu falo de uma pedagogia do martírio, e se eu não tivesse passado pela pedagogia, eu não teria construído isso, né? Que é algo tão novo e tão caro para mim, né? E que eu acredito que vai trazer muitas contribuições também. Claro, claro. Hoje, a senhora sabe se tem... quantos alunos, primeiro, a senhora tem? Que a senhora orientou, que a senhora... enfim, dentro da universidade ao longo desses anos? Então, quando eu formei, eu fui para uma instituição chamada São Tomás de Aquino, que tinha 35 anos, que formava jovens para serem padres. E eu fui professora ali de diálogo interreligioso e de metodologia. Ali a gente começou a fazer uns estudos com relação ao Islã, procurando como Maria, no caso foi Maria, poderia ser ponte de diálogo entre cristãos e muçulmanos. E fazendo essa uma análise. Excelente personagem, uma excelente peça em comum entre pessoa, né, em comum entre as duas religiões, que merece todo o nosso respeito, reverência, e os muçulmanos respeitam muito a Maria,
mãe de Jesus, a Virgem Maria, a Sim. pura, a única mulher citada em nome no Alcorão Sagrado. Que é uma coisa que eles ficam admirados quando Única que tem uma mulher. surata, né, Tem dedicada a outras ela. pessoas, tem outras mulheres que foram citadas, mas não com nome. Uhum. A Maria foi a única mulher citada. Então, também vai mostrando, né, que Exatamente. é possível ter diálogo entre Claro, as duas claro, tradições, a claro. partir Não, do na livro, verdade, não né? tem nenhum motivo para que haja uma discordância. Sim. Os princípios entre o islamismo e o cristianismo são muito parecidos, né? Uhum. Que é adorar a Deus, o único criador deste universo. Quando a gente fala sobre os nossos ensinamentos para um cristão, para um católico, ele fala que é o que a gente acredita também. Sim. Dia do juízo final, justiça de Deus, enfim, o fim dos tempos, os profetas, é isso. Uhum. E quando você pergunta das orientações, é uma coisa que a gente está trabalhando, sabe, Nasser? Porque o Islã no Brasil, nós começamos falando da professora Franci Rose, que está há tanto tempo no campo, Sim, né? sim. Mas os estudos sobre o Islã, ele ainda é pequeno. São muito recentes. São sim. poucos pesquisadores, Sim, sim. são poucas pessoas também que vão para as pesquisas, e sobre o xiismo, então aí que fica menor, Sim, sim. né? Então hoje meu jihad, Sim. meu esforço é divulgar esses estudos para que as pessoas tenham interesse e venham também estudar Estimular o conosco, estudo, estimular, né? porque é muito rico. Houve outros estudos depois, a partir do seu, ou se existe sobre o martírio, sobre o xiismo no Brasil, ou a senhora Que eu saiba, não. Sim. Pode ter, não posso, né? Mas que eu saiba especificamente a Shura. A senhora já pesquisou? Não tem outras... Teve uma pesquisadora, inclusive ela era xiita, Karina, do Rio, Ah, sim, sim. né? Tá. Que ela fez sobre a comunidade xiita. Sim. Eu acho que ela pesquisou a questão da Shura até na mesma época que a gente estava desenvolvendo, né? Mas com relação a isso do martírio, não. Ao irmão Hussein, não. Do martírio, assim, nessa perspectiva de ir nos familiares dos mártires, ouvi-los, visitar os lugares de memória, participar dos ritos, tanto de Ashura como as cerimônias de enterro dos mártires, que é outra coisa também que me tocou muito. Porque enquanto eu estava no Líbano, eu participei de vários, de jovens que estavam na Síria, combatendo o Daesh, o Estado Islâmico. Então Grupos terroristas. eu via esses corpos terroristas, chegarem. sim. Esses sim, terroristas. Sim. Que também é outra coisa que eu gosto muito de falar, que quando a gente trabalha o martírio, é preciso fazer essa separação do ato, do terror com a resistência, dos tipos de martírio, porque nem tudo que é chamado de martírio é martírio. Exatamente. E você viu terrorismo dentro dos grupos de resistência? Não. Esses grupos que são chamados tanto na mídia de grupo terrorista tal, grupo terrorista tal. Na verdade, assim, o que você tem a dizer sobre isso? Pois é, Nasser, porque é outra coisa que sempre me pergunta assim, mas como você, cristã, mulher, sozinha, vai para o Líbano, não conhece a língua, não conhece ninguém e vai pesquisar o Hezbollah? E aí eu falo, olha, eu fiquei entre eles e eu só sobrevivi ali por causa deles. Porque os lugares que eu entrei, eu também descobri que eu não poderia entrar sem autorização. E só descobri isso no final, porque uma pesquisadora da Itália, que foi para pesquisar também a Ashura, me perguntou, né? Mas como é que você entrou na vila? E eu disse assim, ué, eles me buscavam em Beirute e eu ia. Ela falou, mas para entrar lá você tem que ter autorização. E aí eu fui perguntar na verdade, ali é uma zona de guerra. É uma zona de guerra. Mas eu estava tão envolvida, tão assim, encantada, que eu vivi o cotidiano deles. Sabia que eu estava numa região eminente de um conflito, né? Sim, sim. Mas ali a vida, as pessoas vivem. Sim, continua. E continuam. assim, eles têm uma causa. A resistência tem uma causa, tem um objetivo, tem um inimigo claro. Sim. Que é a ocupação. Eles têm uma missão importante que é defender a pátria. Sim. E não é destruir, não é causar o terror. E essa narrativa que é criada no Ocidente, vincular a resistência com narcotráficos, com não sei o quê, com grupos de crime organizado, isso é tudo para tentar afastar essa nobre
causa da sua verdadeira identidade que eles vêm cumprindo dentro de um país que é violado diariamente, seu espaço aéreo, sua soberania, suas terras, por uma entidade que não reconhece, né? Simplesmente aquele povo, aquele país, e considera tudo aquilo dela, né? Então, a resistência é legítima, como afirma a Carta das Nações Unidas, é legítima dentro da própria natureza humana, da criação do homem, até um bicho ele se defende quando é atacado, e simplesmente eles estão lá para poder proteger. Sim. E não há nenhum motivo para uma pessoa se assustar com essas causas, né? Sim. Muito pelo contrário, eles têm de tudo para poder acolher e apoiar. Sim. E a gente viu isso, professora, no enterro do secretário-geral da resistência do Líbano. Aquelas milhões de pessoas de várias partes do mundo, inclusive, mais de 500, 600 convidados estrangeiros, milhares de pessoas viajaram de vários lugares do mundo para acompanhar, né, o funeral. Isso mostra a massa, né, em apoio a esta causa. Sim, e eu acho também importante pontuar aqui, para quem está nos assistindo, ouvindo, né, que eu estou falando aqui com uma pesquisadora que fez uma opção de olhar para esse grupo como uma resistência. Porque existem outros que olham para esse mesmo grupo e vão categorizar como terroristas. Então, o que eu estou conversando aqui com você é resultado das minhas pesquisas, uma pesquisa pública que foi financiada pelo governo brasileiro e da qual eu me orgulho muito de ter feito parte disso e de estar contribuindo, inclusive para a própria comunidade muçulmana, porque a comunidade brasileira também. Sim, toda porque é um a comunidade conhecimento, acadêmica, né? é um conhecimento, é verdade. Então, e cada um de nós que escuta, que vê, que lê essas pesquisas, é livre para fazer a sua interpretação, né? A partir de como vê o mundo e interpreta o mundo. Então, aqui eu não estou fazendo nenhuma propaganda pró nem contra, mas mostrando que é possível. O que você viu, o que você vivi, eu não posso omitir que eu fui muito beneficiada em todos os sentidos e que eu só consegui chegar nesse resultado porque eles aceitaram e eles abriram as portas, né? Poderiam não ter aberto, porque quando eu vou perguntar, por exemplo, para a pessoa, né? Mas tem que ter uma autorização? E ela diz, tem. Mas desde que você colocou o pé aqui, eles já sabiam e nós somos a sua autorização. Qualquer coisa que você fizesse de errado era nossa responsabilidade. Então, também para a comunidade é um peso, porque quando o pesquisador volta, nós tem que ser leal aos fatos. E a gente fala por uma comunidade, que também é um grande perigo, né? Sim. Porque a forma como a gente apresenta pode criar também muitos ruídos sobre a comunidade. Perfeito. Muito obrigado, professora, pelas palavras, por toda essa linda história, né? Obrigada. Que eu já conhecia um pouco, mas agora tive a oportunidade de conhecer com mais detalhes as personagens, as pessoas que fizeram parte de toda essa sua trajetória. E agora, qual que é a sua... E agora? Qual é o próximo? E agora, né? O que você está estudando? Então, eu entrei tem pouco tempo nessa pós-graduação, que também foi o lugar que eu passei como aluna. Então, de aluna eu me torno professora desse departamento. E estamos agora desenvolvendo, estou com um curso agora, recente, sobre o Islã. Semana passada mesmo a gente estudou sobre os xiitas duodecimanos e vamos estar falando sobre a islamização do conhecimento, que é outro tema que eu estou me debruçando agora para compreender como o conhecimento secular dialoga com o conhecimento religioso nessa conexão, e a gente está desenvolvendo essas pesquisas continuando os trabalhos. Continuando. E o xiismo sempre chamando, né? Perfeito. Pode contar com a gente no que precisar, no que podermos oferecer, né? Nós do Arresala sempre estaremos à disposição. Eu agradeço, Márcia. Muito obrigado, professora. Muito obrigado a todos vocês, queridos irmãos, por acompanhar nosso programa. E até o próximo episódio do Arresala Podcast. Até mais. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.